Revolução Francesa. Primeira parte, divisão dos três estados. Bem, como todos aqui já podem saber, a sociedade francesa era dividida em três partes, sendo o clero, a nobreza e a pobreza. O clero era feito por pessoas da igreja, como pastor. Então é feito por padres, o papa, bispos também, que tem. O primeiro clero fazia parte de 1% da população, sendo a menor parte da população francesa da época. Também tem o segundo estado, que era feito pela nobreza, que era feito pelo rei e a família real, e por burgueses, que no caso representavam a baixa nobreza, que eram burgueses que compravam títulos de nobre, que era a menor parte do segundo estado. O segundo estado era composto por 2% da população, somando o primeiro e o segundo estado dava 3% de toda a população francesa da época. O terceiro estado era composto pela burguesia, por trabalhadores urbanos e também pelos camponeses, que representavam 97% de toda a população francesa da época. Como vocês podem ver, era uma maioria esmagadora comparado com os dois outros estados somados. Assim, o terceiro estado possuía 26 milhões de habitantes. O primeiro estado possuía 280 mil habitantes, no caso 280 mil pessoas. O segundo estado possuía 840 mil pessoas também. Então podemos ver que o terceiro estado era a maioria esmagadora da época. Segunda parte, França do Antigo Regime. Na França do Antigo Regime, a maioria da população vivia e trabalhava nos campos. Como podemos ver, a maioria da população francesa na época trabalhava nos campos. E também, minha gente, eu queria falar outra coisa aqui, que na França naquela época tinha baixos alimentos, não tinha muito alimento naquela época. E a escassez de alimento era muito grande na França na época, não tinha muitos trabalhos para eles também poder estar exercendo essa função. E naquela época também não tinha muitas escolas, podemos dizer assim. Só outra coisa falando aqui também, o rei da França na época era um rei absolutista. O que seria um rei absolutista? É um rei que tem poder sobre tudo. Ele, sim, tinha outras pessoas que ajudavam ele a criar leis, criar regras, no caso seriam as leis, declarar paz, declarar guerra, mas enfim, a palavra final sempre era do rei. E tem muitos historiadores que concordam que Luís XVI da França foi um dos piores reis que a França já teve, passando assim a França por várias crises financeiras, que trouxe, no caso, então, a Convenção dos Estados Gerais, que era uma convenção que era dividida por 3 estados, onde cada estado ia ter um voto, que eles discutiam sobre regras que a França poderia ter, ou coisas que a França poderia adquirir para eles. Não havia uma Convenção dos Estados Gerais há mais de 175 anos. Lembrando também que a França tinha perdido uma batalha contra a Inglaterra e também gastaram muito dinheiro, estavam com muitas dívidas porque ajudaram os Estados Unidos, que não era Estados Unidos na época, era Estados Unidos na época, a conseguir sua independência, porque fazia parte da Inglaterra. Então assim o governo de Luís XVI da França estava sofrendo por várias crises econômicas financeiras, que é a mesma coisa, na verdade. O terceiro estado também, eles começaram a propor uma ideia, que no caso seria o voto por cabeça. O que seria o voto por cabeça? Cada uma das pessoas poderia votar, toda a população francesa poderia votar no que achava melhor, pois como cada um dos estados tinha um voto, geralmente o primeiro e o segundo estado tinham preferências, então sempre iam contra o terceiro estado. E como eu falei, o voto por cabeça não foi aceito nem pelo primeiro e nem pelo segundo estado. Um deputado do terceiro estado, conhecido como um deputado do terceiro estado com o nome Mirabeau, falou: "Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas." Para vocês que não sabem o que é baionetas, isso aí é uma baioneta.
Então Luís XVI da França reagiu mandando fechar a sala onde eles se reuniam. Então assim eles invadiram a sala do jogo de Pella e lá juraram não se separar enquanto não tivesse elaborado uma constituição para a França. Os deputados do terceiro estado declararam-se em Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma constituição para a França. Então agora aqui mesmo vamos juntar e falar sobre o começo mesmo da Revolução Francesa. O que marca o começo da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi o que deu início mesmo à Revolução Francesa, porque podemos saber, né, que não existe nada pior na história do que camponeses irritados, com fome e sem trabalho. Na verdade só existe uma coisa pior que isso, que é mais camponeses sem alimento e sem trabalho. E assim, no dia 14 de julho de 1789, a Bastilha foi completamente destruída, não restando nem um sequer tijolo. E gente, a Bastilha naquela época representava o poder absoluto do rei, poder absolutista. E assim eles destruindo. Então assim, eles destruindo a Bastilha, eles iriam estar representando que estavam destruindo o poder absolutista do rei na França. Só mais uma coisa que eu queria adicionar aqui, gente, é o seguinte. Com a chegada da notícia de que a queda da Bastilha ao interior, quando chegou no interior que a Bastilha tinha sido destruída completamente, a maioria dos camponeses entraram dentro de castelos, queimaram os castelos, apagando assim suas dívidas, cartas que falavam das suas dívidas, tacaram fogo, destruíram, fizeram tudo de ruim que possível para os castelos na época. Então, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza também, pondo fim ao que restava do feudalismo na França. Para vocês que não sabem o que é feudalismo, vai estar aí na descrição do vídeo, eu simplificando o que é feudalismo. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, reconhecendo assim o direito de todos à liberdade e à segurança, propriedade e à igualdade perante a lei, e a resistir a qualquer tipo de opressão. Logo depois um documento aprovado pela Assembleia tirou no caso, os bens da igreja. Os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhado de milhares de nobres. Então, gente, como vocês podem ver aí, o clero, muito irritado por ter muitos bens confiscados pelo terceiro estado, então decidiram fugir da França, levando consigo o que restava de seus bens. Então assim, gente, quando eles foram saindo do país, saindo da França por medo da Revolução Francesa, eles começaram a reunir tropas para tentar invadir a França para poder conter assim a Revolução Francesa. E eles conseguiram amenizar um pouco a situação. Agora vamos falar sobre a monarquia constitucional. O que seria a monarquia constitucional? Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. O rei já não tinha mais o poder de fazer e aprovar leis. Com isso chegava ao fim a monarquia absolutista na França. Outros privilégios, porém, foram criados. Por exemplo, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente os cidadãos que possuíam uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos e mulheres, que representavam cerca de 85% da população francesa da época, foram excluídos do seu direito de votar. E isso tudo, gente, agradava a burguesia. Agora eles se tornariam os líderes da Revolução Francesa. A Constituição desagradou profundamente ao rei da França,
Então ele se aliou aos reis da Austrália e da Prússia, que é a parte atual da Alemanha, aliás. E há uma parte da nobreza e do alto clero francês, indignada com a perda de privilégios, aliaram-se a essas forças, montaram um exército e invadiram a França. E a Assembleia declarou a pátria em perigo. E o povo pegou em armas para defender-se de seu país. O rei fugiu acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Os populares se juntaram ao exército francês. Minha gente, essa questão do rei ter tentado fugir irritou muito mais a população francesa, porque o rei foi taxado como traidor da pátria, que realmente ele virou um traidor da pátria por ter tentado fugir da França. Isso então, se os camponeses já estavam irritados com ele, se a população francesa em geral já estava irritada com ele, agora vão ficar muito mais irritados com ele. Mas enfim, gente, populares se juntaram ao exército francês, que com isso ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Como eu falei para vocês, o clero e a nobreza tinham saído da França para tentar adquirir novas tropas para poder amenizar um pouco a situação na França, mas não conseguiram e foram derrotados da Batalha de Valmy em 20 de setembro de 1792. Agora vamos falar um pouco sobre a Convenção Nacional. Enfim, gente, eu vou traduzir aqui um pouquinho, bem rapidinho para vocês essa parte, que era dividido em 3 partes: os girondinos, os jacobinos e a planície. Enfim, os girondinos representavam sobretudo a alta média burguesa, banqueiros, armadores, indústrias e comerciantes. Defendiam um voto censitário, o direito à propriedade privada e eram contrários à participação popular na Revolução. Esses eram os girondinos. Agora vamos falar sobre os jacobinos, que foi quem tomou o poder na França por mais tempo. Representavam sobretudo a pequena burguesia, profissionais liberais como advogados e médicos, funcionários públicos e lojistas. Defendiam um governo central forte, o voto universal e a participação popular no processo revolucionário. Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Robespierre. Robespierre é um grande nome aí na Revolução Francesa, como a maioria de vocês já sabem. Vou falar dele daqui a pouco. A planície, gente, eu vou traduzir bem rapidinho a planície aqui, porque era praticamente só que defendia quem tinha seus direitos, sabe? Eles defendiam que eles tinham mais interesse. Era isso a planície. Eles defendiam geralmente quem estava mais no poder na época também. Logo após essa vitória, com a monarquia elegeu-se as presas, uma convenção nacional, isto é, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova constituição para a França. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república na França. Então agora, como vocês podem ver, a França deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Vocês vão entender daqui um pouquinho, daqui pra frente vocês vão entender porque eu fiz esse entre aspas. Então, eu queria falar sobre outra parte aqui, porque eu já falei sobre os girondinos, jacobinos e a planície. Mas enfim, tem outro, no caso é o quarto, que não é tão colocado assim em provas, essas coisas, caso que eu creio que a maioria aqui esteja vendo esse vídeo para fazer alguma prova ou só para estudar. Enfim, que tem os Cordeliers. Defendiam propostas radicais como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Eram liderados por Marat e Danton. Cordeliers e jacobinos sentavam-se nos bancos mais altos do plenário. Por isso esses dois grupos políticos eram conhecidos como montanheses. Rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, foi levado a julgamento. Os girondinos queriam absorvê-lo. Os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas declararam Luís XVI culpado.
No cofre do rei havia provas dos acordos que eles fizeram com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão da França em janeiro de 1793. O rei foi executado em praça pública, sob uma chuva de aplausos dos populares. Como eu falei, ninguém gostava de Luís XVI, só a família dele mesmo. Os jacobinos no poder. Agora vamos entrar na parte que os jacobinos, como eu falei, eles vão tomar o poder na França. Vamos aqui falar. Os jacobinos no poder. Após a execução do rei, aumentou a oposição aos jacobinos. Eles, por sua vez, procuraram manter o controle da situação, criando órgãos especiais, como Comitê de Salvação Pública, à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe do governo, para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada na época. Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de primários, obrigatório e gratuito, e estabeleceram os preços dos gêneros de primeira necessidade que vinham. Essas medidas contentaram as camadas populares, mas desagradaram aos girondinos. A tensão entre esses grupos aumentou ainda mais com o assassinato do líder popular Jean Paul Marat por uma mulher ligada aos girondinos. Vai estar aparecendo agora a foto dele aí na tela. E também talvez vá estar aparecendo a foto da mulher que matou ele. O assassinato do Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repreensão às pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução. Passaram a ser condenados à morte sem interrogatório ou direito de defesa por um tribunal do governo. Enfim, gente, agora como vocês poderão ver, eles não tinham direito nem se defender, falar que era verdade ou não. Por isso que muitas pessoas começaram a não gostar mais dos jacobinos. Esse período também foi conhecido como o período do terror na França, que foi o pior período da França. O medo tomou conta dos franceses. Os jacobinos chegaram à guilhotina até mesmo líderes revolucionários como Danton e Hebert, e com isso foram perdendo o apoio popular e o da maioria dos deputados franceses. Danton, por exemplo, foi decapitado por se contrariar ao aumento da violência. Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram esse clima de radicalização política para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os guilhotinaram sem julgamento. Podemos falar aqui, né, uma famosa frase que é: a cobra provou do seu próprio veneno. E agora vamos falar sobre a última parte, que é o diretório. Eu não vou entrar sobre a Era Napoleônica, que eu sei que ela tem um pouquinho a ver com a Revolução Francesa, mas eu vou falar sobre a Era Napoleônica em outro vídeo, ok? Com um golpe que derrotou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos que representavam sobretudo os interesses da alta burguesia. Grandes comerciantes, indústrias e banqueiros, como era de se esperar, os novos governos deram total apoio à burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova constituição elaborada em 1790 manteve a república e restabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório composto de 5 deputados. O governo do diretório também encontrou sérias resistências tanto por parte dos jacobinos quanto dos monarquistas. Monarquista era, no caso, quem queria que a monarquia voltasse para a França. Daí vocês já devem saber. Os monarquistas, com dinheiro e armas recebidas da Inglaterra, lideravam revoltas para levar ao poder o conde de Artois, irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos atacavam o governo por meio de seus clubes e jornais. Nesse ambiente tenso, Gregor Barfeld liderou um movimento popular propondo a abolição da propriedade privada e a igualdade social. Esse movimento, conhecido como Conspiração dos Iguais, foi sufocado e Barfeld e seus aliados foram executados. O governo endureceu, fechou os jornais de oposição e ameaçou expulsar do país todos os seus adversários. No caso, assim, eles não estavam dando nenhum livre-arbítrio
para a imprensa na época, ser contra ou a favor deles. Não, ser contra eles. Os jornais diziam que a França precisava de um homem energético, respeitado e admirado para salvar a pátria, um jovem general de nome Napoleão Bonaparte. Reunia essas características. Um dos motivos de sua fama era o seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Em 10 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Completasse assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos antes. E esse aí foi o resumo da Revolução Francesa para vocês. Muito obrigado que assistiu até aqui, agradeço bastante. E é isso, falou e fui.